Bom dia a todos. Prazer estar aqui em mais um evento nosso da Câmara Italiana, do nosso Comitê de Infraestrutura, o COINFRA. Agradecer mais uma vez aí a participação de todos que estão aqui hoje no nosso evento. Tá? Eu vou ser o moderador desse encontro, tá? Onde nós vamos ter aqui hoje a presença de um grande amigo, tá? Nosso assessor técnico especial aí da Secretaria de Transportes, coordenador do Grupo de Trabalho de Ferrovias da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, meu amigo Luiz Alberto Fioravante. Tá? Depois, no final, nós vamos abrir um pouco para as perguntas, então peço a todos aí que estiverem nos ouvindo, tá? Que se tiverem alguma coisa, coloquem lá no Q&A, tá? As perguntas para a gente poder encaminhar para ele. Tá? E se alguma delas, infelizmente, não houver tempo para a gente colocar aqui no ao vivo, a gente encaminha e depois passa para cada um de vocês aí que se inscreveram e estão participando com a gente. Tá? Inicialmente, eu vou pedir aqui para o nosso presidente do COINFRA, nosso amigo Richard Schaffer, para poder fazer um breve pronunciamento, tá? E depois, antes dele, eu vou pedir para a Adriana, que é a diretora-geral da Câmara Italiana, está se apresentando e falando um pouquinho da Câmara. Então, vamos começar aqui com a Adriana Mira, diretora-geral da Câmara Italiana, Brasil-Itália. Por favor, Adriana. Obrigada, Mamed. Um bom dia a todos. Em nome do presidente Graziano Messana, eu cumprimento o estimado Luiz Alberto Fioravante, que também tem um laço, né, com a Itália, o seu sobrenome já diz, de uma família há mais de 100 anos atuante aí na economia brasileira, não apenas na paulistana. Agradeço a presença. Cumprimento o Richard Schaff, presidente do COINFRA e também diretor-geral da Ásia no Brasil. Cumprimento o Mamed, nosso estimado moderador e vice-presidente do COINFRA, a Flávia Vasquez Soares, diretora do COINFRA e Head de Business Development da Ventana Serra. Olá, Flávia. Cumprimento os demais membros do comitê que nos acompanham em modalidade virtual. A Italcan, que é a Câmara de Comércio Italiana aqui de São Paulo, esse ano completa 120 anos. Estamos desenvolvendo uma série de iniciativas para celebrar essa data tão icônica, e é um prazer para nós receber as atividades dos nossos comitês aqui na sede. Então, o Comitê de Infraestrutura, liderado por esse time aí que eu citei para vocês de diretores, tem aberto diversas fronteiras, vamos dizer assim, para trazer discussões. Então, é uma satisfação ter aqui o Fioravante na nossa sede para falar dos novos projetos de infraestrutura, especialmente no setor de ferrovias aqui de São Paulo. Então, desejo a todos um ótimo dia, uma discussão interessante, trazendo pontos de novidade. Estamos sempre à disposição para acolher os nossos membros. Convido a todos também para nos seguirem nas redes sociais. Nós vamos gravar esse evento e divulgar depois no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, Mamed, e um ótimo dia de discussão para todos. Obrigada. Obrigado, Adriana, pelas falas iniciais. E agora eu vou passar, então, para o nosso presidente do COINFRA, o Richard, para dar umas palavras iniciais aí. Por favor, Richard. Muito obrigado. Bom dia a todos. Aos que ainda não me conhecem, eu sou Richard Schaffer, eu sou presidente do Comitê de Infraestrutura da Câmara Italiana de Comércio. Eu sou diretor-geral da Ásia do Brasil e eu também atuo como presidente do CNCR, na área do Conselho de Cooperação e Eficiência Energética, e no Conselho de Energia do ACRJ. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje e para podermos interagir com o Dr. Luiz Alberto Fioravante, que é o coordenador do Grupo de Trabalho Ferrovias do Estado de São Paulo. Como principal estado produtor e consumidor da América Latina, São Paulo conta com a maior e melhor infraestrutura do Brasil. É um país que depende da grande parte do transporte rodoviário. A qualidade das rodovias e intermodalidade representam os diferenciais competitivos do Estado.
Queria falar algumas palavras sobre Itacam também. Nosso principal propósito é cooperar para o desenvolvimento das relações econômicas, culturais entre Brasil e Itália, para aproximando, promovendo trocas e parcerias entre os dois países. O Coinfra, por sua vez, tem como principal objetivo reunir os associados da Câmara, que tem diretamente ou indiretamente algo a ver com o mundo de infraestrutura, construção, logística, transporte, mobilidade, para criar sinergias, troca de informações, atividades comuns que possam permitir maior visibilidade no mercado brasileiro e desenvolvimento dos negócios da casa associada. Eu queria desejar a todos um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Muito bom. Agora vamos, então, realmente começar o nosso evento e vou passar, então, a palavra para o nosso palestrante de hoje, Luiz Alberto Fioravante, assessor técnico aí da Secretaria de Logística e Transportes, coordenador do GT de Ferrovias, que vai fazer uma apresentação para nós aí, hoje um pouco sobre o PAN-TL e sobre as ferrovias no estado de São Paulo. Doutor Fioravante, prazer em tê-lo aqui e, faça favor. O prazer é todo meu, Mamed. Quero cumprimentar você e cumprimentar todos aqui da mesa, né? Doutora Adriana Mira, nossa diretora-geral. Eu cumprimentar o Richard, que eu já conheço algum trabalho dele, acompanho ele, alguma coisa na questão da biomassa, é muito importante o trabalho que ele faz. A Flávia, que está presente também, em videoconferência, eu cumprimento ela também como diretora do Coinfra. O José Vitor Mamed, que é o nosso querido vice-presidente do Coinfra, nosso parceiro no Instituto de Engenharia, na divisão de ferrovia e na divisão de hidrovias. Como a nossa querida Adriana falou, realmente eu me sinto em casa, porque eu sou cidadão brasileiro e italiano, tenho dupla cidadania, e minha família na Itália veio para cá e realmente, como todo italiano, imigrante italiano, fez a diferença, né? Então, o italiano vinha aqui, achava que ele não sabia falar o português, então ele não conseguia se comunicar direito com a população e resolveram eles mesmos criar o núcleo italiano, alguns locais do estado de São Paulo, Itu, Jundiaí, Botucatu, Sorocaba, e eles começaram realmente a fazer diferença na vida. E São Paulo, né? São Paulo é uma cidade pura, 100% italiana. Então, hoje se faz mais pizza em São Paulo do que em Roma e Milão, é impressionante. Então, esse espírito, eu nasci praticamente dentro da infraestrutura, né? E meu avô que fala, isso já vem de gerações passadas, né? Então, é isso mesmo. Então, eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação interessante. Eu sou oriundo sou brasileiro, sou oriundo da cidade de Itu, sou um estudioso na área de logística, fiz alguns cursos, sou formado em administração de empresas, com foco na área de infraestrutura, fiz faculdade da Disney na área de logística, fiz alguns cursos na Harvard. Então, eu acho que é importante isso, porque realmente o Brasil pode ser um celeiro do mundo, mas só será se tiver infraestrutura. E realmente a gente tem que aprender muito com as experiências lá de fora. Então, eu procuro muito fazer ligações da Itália com o Brasil e participei de vários projetos no setor sucroalcooleiro. Então, nós fomos buscar tecnologia italiana, não é por ser italiano, mas em termos de equipamentos, de máquina, o italiano sempre está envolvido. Mesmo nas empresas alemães, sempre tem a mão dos italianos, então eu acho que isso é importante. E muito feliz de estar trabalhando no governo de São Paulo. Já fui secretário, presidente de empresa pública, fui diretor do metrô, e realmente eu estou no governo hoje do Rodrigo Garcia, e eu me sinto muito honrado com o nosso secretário João Otaviano, que é um homem de visão extremamente
olhando para frente, né? E o Rodrigo Garcia, como eu posso até defini-lo, o nosso novo governador, eu o conheço há uns 30 anos e realmente, desde quando ele entrou na política, eu defino ele como um novo cometa Halley. Só vai passar o outro daqui 100 anos. Então, estou trabalhando bastante, espero que ele seja reeleito, com certeza será, porque realmente ele tem muita coisa boa para nos ajudar. Então, eu trouxe uma apresentação aqui focada em 2 pontos, né? O plano estratégico da macrometrópole de São Paulo e a retomada do modal ferroviário. Então, vamos seguindo. Então, aqui nós temos o mapa do estado de São Paulo. Quando a gente fala do PAN-TL, né, o Plano de Ação da Macrometrópole, a gente tem que entender um pouco a concentração. Então, hoje, tudo que se produz, a maior parte que se produz no Brasil, é consumido na região metropolitana de São Paulo. Mas acontece que nós estamos hoje fazendo alguns estudos, por determinação do nosso secretário, nós estamos fazendo alguns estudos dizendo da seguinte maneira: nós temos que expandir o crescimento, fazer com que o estado de São Paulo cresça como um todo. Então, só para vocês terem uma ideia, na macrometrópole de São Paulo, nós temos uma área de 21 mil quilômetros quadrados, que representa 8% do estado, contra 227 mil quilômetros quadrados, 92%. Uma população do interior de 16 milhões, 34%, e da macrometrópole de 29 milhões, ou seja, 66%. Com PIB na macrometrópole de 1,475 bilhões, 76%, contra 465 bilhões, 24%, no interior do estado. Então, nós notamos uma distorção e nós queremos realmente dar estrutura para possibilitar que o estado cresça homogeneamente. No interior, nós temos 7 milhões a frota e na macrometrópole, 16 milhões, mais do que o dobro. Então, isto fez com que nós trabalhássemos muito afinco sobre isso. Esse PAN-TL foi um trabalho focado no nosso departamento de planejamento, que eu dirigia, junto com o Paolo, que está aqui comigo hoje, junto com pessoas extraordinárias que trabalham comigo lá, e que o Mamed também os conhece, né? Eu tenho um orgulho de realmente ter uma equipe bem concentrada e bem atuante. Então, o incentivo ao desenvolvimento do transporte intermodal no estado de São Paulo. Isso foi possível com esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, o nosso querido Rodrigo Garcia, nosso governador, ele falava desde o primeiro dia que ele esteve no governo, e falava: nós temos que dar um banho de logística no estado de São Paulo. Mas não é logística na logística pura, é logística no conceito de governo, no conceito da educação, no conceito da saúde, no conceito da logística do modo global. Tanto é que nós desenvolvemos uma coisa muito difícil, o Plano Hidroviário do estado de São Paulo. O Mamed teve a oportunidade de participar e acompanhar. É uma coisa que meu padrinho de batismo, o governador Garcês, que foi presidente da CESP, fez um trabalho muito interessante, mas lá para cá não se tinha feito. E realmente nós conseguimos fazer o plano diretor da segurança jurídica para os investidores que colocam equipamentos no Rio, e realmente foi muito bom. O ano passado tiramos 185 mil caminhões das estradas e fizemos a intermodalidade do caminhão com a barcaça, da barcaça com o trem, para chegar produto na Baixada Santista. Então, isto fez com que nós tivéssemos uma agilidade fantástica, né? E teve alguns percalços, né? O projeto de Avanhandava, que o governo federal ficou 3 anos e meio discutindo por que faz, por que não faz. No ano passado tivemos interrompido a hidrovia. Mas isso já passou. Eu acho que agora nós vamos ter que conseguir
fazer realmente tirar o pedral de Havaianava para dar fluidez na hidrovia. Porque, como em qualquer lugar no mundo, a hidrovia é uma rodovia de padrão zero. Tem que ter agilidade, tem que ter o comércio circulando em cima da hidrovia. Então, falando na região da macrometrópole, a gente tem algumas preocupações de infraestrutura viária, que dá acesso à região metropolitana de São Paulo. Então, nós temos uma saturação atual em vários segmentos dos horários comerciais. Alta oferta viária provida por 10 eixos com 60 faixas de rolamento. Então, é bastante. Então, você pensa hoje, você comparado com a Itália, você fala o grande anel rodoviário na cidade de Roma, Milão, nós temos alguma coisa muito próximo disso, mas a impossibilidade de ampliar a capacidade rodoviária na região metropolitana de São Paulo, ou por limitações naturais, rios ou obras, né? Ou prédios, quer dizer, você tem um ambiente muito hostil, né? Então, nós temos que criar novas estruturas. Mesmo se fosse possível aumentar, seria algo muito caro, né? Então, o trânsito não suportaria. Então, este quadro que está na tela mostra uma coisa realmente preocupante, que só um governo que está olhando para frente pode não deixar acontecer, tomar providências antecipadamente. Nós notamos aqui que os horários, o nível de serviços nos eixos estaduais, todo em vermelho. Então, você pega a rodovia Bandeirantes, a Trabalhadores, a Anhanguera, Raposo Tavares, Castelo Branco, você pega a Carvalho Pinto, Anchieta, Imigrante, e em 2030, olha o quadro aí embaixo, praticamente ele estará vermelho em qualquer horário do dia. Então, nós estamos nos antecipando e buscando uma solução para que possa dar fluidez. Então, nós vamos construir uma infraestrutura logística capaz de suportar o novo ciclo de desenvolvimento de longo prazo no estado de São Paulo. Parte significativa da infraestrutura existente hoje vem da década de 60. Por exemplo, a Anchieta, ela é de 1937 e hoje é a única rodovia que acessa o Porto de Santos com carga pesada. Um caminhão de 9 eixos não desce para o Porto de Santos, então ele tem que ser seccionado no Planalto. Então, nós estamos fazendo um estudo juntamente com as concessionárias, fazer uma adaptação no leito carroçável para que possa descer esse caminhão grande. Mas é muito problemático, realmente, o volume de carga hoje que chega ao Porto de Santos. Então, o crescimento da economia paulista e o crescimento da economia do Brasil acaba sendo trazido totalmente para o Porto de Santos. Aqui, nós temos algumas soluções multidisciplinares integradas para a logística de passageiro e de carga, né? Logística de carga eficiente depende de uma atuação do governo em empresas, é o que nós fazemos lá na Secretaria. Então, nós estamos atuando com o Pantiel, outros projetos que estão, que é o Big Data, que o Paulo está aqui com a gente, também está participando, tem a emissão de poluentes, tem vários outros programas que a gente está colocando no ar aí para dar realmente uma condição de fazer com que o governo e as empresas estejam cada vez mais juntas na solução. Transporte de passageiro, né? Aproximação das pessoas das oportunidades. Então, isto diz muito no sentido de também levar o TIC para Campinas, fazer com que as pessoas se locomovam das cidades dormitórias até o centro de São Paulo com transporte eficiente e rápido, né? Então, o foco são funções públicas de logística e transporte. E a participação do setor privado como sendo um elo muito importante no desenvolvimento e a correção de projetos anteriores que não tiveram sucesso. Então, o Plano de Ação de Transporte de Passageiro e Logística de Carga para a macrometrópole paulista, o Pantiel, prevê que até 2040 possamos ter um desenvolvimento
sustentável. Então, aqui, um exemplo do que nós estamos falando é uma logística proposta, e já começou, e na frente eu vou explicar, que são os centros de captação de carga, né? Que o caminhão vem do interior, lá da região de outros estados. Ele não chega mais a São Paulo, ele chegará num polo, que seria o PLR, né? Onde ele vai deixar a carga dele e ela será paletizada, ou, se for um caminhão inteiro, num vagão inteiro, e trazer para o destino final de caminhão. Então, ele vai até o PLU, que é o ponto de logística urbana, e o ponto de logística rural. Você faz os dois se ligarem com o trem. E as 5 milhas finais você faz de caminhão. Então, utilização da rede ferroviária atual, que chega em São Paulo hoje, que é extensa, e a criação, né, do VUC Box, que são os contêineres urbanos, melhoria dos níveis de serviço da chegada a São Paulo. Isto é uma realidade e temos que acontecer. Então, aqui nós temos um quadro na tela que é o TIC Expresso de Carga. Então, nós estamos já conversando que nós temos o vetor 1, vetor 2, que é Sorocaba, vetor 3, que é na região de São José dos Campos, vetor 4, a Baixada, e assim por diante, né? Então, nós temos 404 quilômetros de serviços ferroviários, 16 estações com terminais intermodais, 120 quilômetros de Doberdeck, que são vagões em Doberdeck, um em cima do outro, né? Pode ter os contêineres. Melhoria do traçado, duplicação, sinalização e função de distribuição e transposição da região metropolitana de São Paulo. E a conexão de serviço com o TIC. Isso é muito fundamental. E com isso a gente volta nos tempos do início do século, né? Na 1900, quando os fazendeiros italianos de café criaram os ramais ferroviários. Então, hoje que a gente está tentando fazer o short line, eles já faziam lá atrás. E eu lembro que o meu avô falava, nunca cabe com a ferrovia em prol do caminhão. Se acabar a ferrovia, acaba com o futuro das novas gerações. Então, eu acho que é bem isto que nós estamos vivendo hoje, e nós temos que todos juntos se dar a mão e para fazer realmente isso acontecer. Então, aqui nós temos essa figura, a localização dos projetos rodoviários do PANTER. É importante, porque aqui, quando a gente fala, nós estamos fechando agora, vai abrir a licitação do Rodoanel Norte, né? Mas é importante que a gente fale o seguinte, nós estamos com o Rodoanel já com saturamento, então nós estamos precisando ampliar este Rodoanel. Então, nós temos que fazer o Arco Norte de Campinas, que é uma operação Greenfield, que isso já está no plano de governo do nosso governador Rodrigo Garcia, para a campanha dele de reeleição. Melhoria viária no Anel de Campinas, que também já começou, já foi inaugurado pelo governador 2 etapas. Melhorias viárias para conectar a Raposo Tavares, a Regis Bittencourt, a Marginal de Pinheiros. Este está no PANTEL, mas este é um trabalho que não vai acontecer, porque nós detectamos que a Marginal de Pinheiros, em função do crescimento imobiliário na região e na região sul da capital, faz com que as marginais estejam totalmente saturadas já para o município. Então, não tem sentido você jogar o fluxo dessas rodovias dentro da marginal, que já acontece hoje e está totalmente saturado. Então, nós estamos buscando uma outra solução, tirar os caminhões desta rota e fazer a duplicação da rodovia SP-79, que liga a região de Sorocaba-Votorantim até Juquiá, na Regis Bittencourt, lá embaixo, né? Isso é importante, porque muito tráfego que você sobe pela Regis, você poderia já tirar para o interior do estado. Ele não precisa ir até São Paulo,
Então, ele pode cortar e atingir a região de Campinas, Araraquara, Rio Preto e assim por diante. Então, você começa a aliviar o fluxo de trânsito até a macrometrópole de São Paulo. E a chegada da rodovia Anchieta a São Paulo. Esse também é um problema muito sério, que será resolvido com o Rodoanel Norte. Então, aí realmente vai ter um alívio muito grande de distribuição de carga para o interior de São Paulo e do interior para o Porto de Santos. Então, nós temos um fluxo contínuo. E esta ligação é muito importante, porque nós temos um projeto que já passou pela a MIP, né? Manifestação de Interesse Público, que é uma empresa que foi selecionada, apresentou o projeto e nós estamos em análise lá no Palácio, na comissão de PPP. Estamos estudando qual é a modelagem ideal para abrir licitação ainda esse ano, que é a linha verde. É uma rodoferrovia que vai ligar o Planalto ao Porto de Santos, na Ferroport, na ferrovia do Porto, é Porto Fer. Então, ela vai ligar o Planalto a Porto Fer com ferrovia de alta capacidade de carga. É uma ferrovia ultramoderna, podendo ter caminhão em cima dela, podendo ter vários containers, que é motor linear, super econômico. Em vez de gastar energia, ele gera energia por aderência, né? Quer dizer, por atrito e pela frenagem. É uma roda gigante contínua. Então, é fantástico. E a rodovia será também 44 quilômetros de túneis. E a ferrovia será no meio das duas margens da ferrovia, tanto a descida como a subida. Então, é um projeto muito arrojado, é um projeto que vai atender o Porto de Santos, vai atender o futuro pós-sal, né? Porque ele passa também perto do Guarujá, ele chega lá. Também tem um projeto que a gente apresentou no começo deste governo, que seria um projeto desenvolvido pelo nosso secretário João Otaviano, a ligação seca da margem direita com a margem esquerda, o Porto de Santos. E ela sai exatamente do ponto que chega a linha verde, e que não foi autorizada até agora pelo governo federal, que resolveu fazer política em vez de criar uma sinergia para atender o Porto de Santos. Então, realmente, não sei se a gente vai conseguir, mas esperamos que consiga, porque é uma coisa muito importante você ligar as duas margens do porto. Então, aqui no sistema intermodal estadual, nós temos alguns terminais multimodais que nós estamos criando na região de Rio Preto, na região de Bauru, por exemplo, Lins, que é o maior produtor de proteínas animais do Brasil e de biodiesel também, terá um terminal multimodal para ligar totalmente com a ferrovia. A Malha Oeste, que liga Corumbá a São Paulo, ao Porto de Santos, a Rumo paralisou as operações em 28 de dezembro do ano passado e entregou a concessão ao governo federal. Isso foi uma besteira muito grande, porque realmente o movimento de carga que tem naquela região é fantástico, de madeira, de celulose, de geração de energia, de biomassa, teria uma atividade fantástica. Nós temos um projeto também, junto com a Agência de Energia do Estado de São Paulo, que é o projeto de biometano, que você falou muito bem disso aí, Richard, na nossa conversa, e a gente poderia estar usando os trens para trazer para as usinas de biometano. Então, são polos geradores, Presidente Prudente, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e a Baixada Santista. Então, tem polos logísticos praticamente muito bem identificados, né? Então, seria pontos de intermodalidade. E esse nós queremos, no próximo governo, que, se Deus quiser, será do Rodrigo Garcia, inaugurar esses terminais multimodais, começando por Campinas, Sorocaba, e a região de Bauru, que seria Lins, Bauru, né? Só para vocês terem uma ideia, pode passar, por favor, só para vocês terem uma ideia, a região de Assis, de Itapeva,
Itararé, essa região responde o Alto Tietê, com Paranapanema, né, e o Alto Vale do Arribeira são 73% da produção agrícola. É uma coisa muito importante. Aí nós criamos o PET, o PF, Plano Estratégico Ferroviário, que foi a necessidade que foi visualizada pelo nosso governador Rodrigo Garcia, no sentido de que realmente ele tem rodado o Estado de São Paulo, ele conhece as necessidades da cidade, às vezes mais do que os próprios prefeitos, e chega com soluções realmente surpreendentes. Então, ele detectou a necessidade de fazer um estudo sério sobre a ferrovia. Então, foi criada uma portaria conjunta da Secretaria de Orçamento e Gestão, da Secretaria de Logística e Transporte e a DERSA, no qual eu sou o coordenador. Qual o objetivo dessa portaria, desse grupo de trabalho? Desenvolver, criar e acompanhar o planejamento ferroviário do Estado de São Paulo. É criar e planejar, porque acompanhar não tem, só tem a região metropolitana, que é a SPTM e o metrô. Criar o Plano Estratégico Ferroviário de São Paulo é o que nós estamos fazendo. Esta minha vinda aqui também é para que vocês possam participar das sugestões que nós estamos realmente criando o plano estratégico. Já estamos apresentando para o governador, através do nosso secretário João Taviano, o plano de governo do nosso querido governador no setor ferroviário, né? Então, a lei que foi enviada à Assembleia Legislativa pelo próprio governador dispõe sobre o subsistema ferroviário de São Paulo, a organização do transporte ferroviário de carga e passageiro. Porque, a partir de dezembro do ano passado, com o marco legal, que foi a Lei 12.473, que é um projeto SPA 261, que era do senador José Serra, depois de 4 anos se tornou uma lei. E realmente veio quebrar o monopólio das concessionárias federais de ferrovias, dando possibilidade para que os estados e municípios possam autorizar serviços ferroviários que estão sendo usados no estado. Então, a importância desse trabalho é equilibrar totalmente a matriz de transporte de carga, eliminar os gargalos logísticos, que são muitos, aumento da mobilidade, que precisamos também, a diminuição de tempo de viagem, aumento da capacidade de transporte de carga, desenvolvimento econômico, porque, na realidade, se desenvolve economicamente a produção, mas perde-se no transporte. Então, quando o agricultor ou a indústria fecha o contrato internacional, fechou o RED dele, ele acaba tendo problema, porque ele não consegue cumprir o contrato que ele assinou, pelos altos custos do transporte, da mobilidade. A gente consegue aumentar a qualidade de vida, com certeza, e o desenvolvimento da infraestrutura e logística. E isto nós conseguimos fazer integrações com os demais modais, tanto o aéreo como o ferroviário e o rodoviário. Tem plataformas, por exemplo, em Araçatuba, que terá o porto, que será um porto público da prefeitura com o Estado, terá a ferrovia, que terá um terminal ferroviário, rodoferroviário, e também conectividade com o aeroporto de Araçatuba. Então, nós teremos todos os modais dentro desta multimodalidade. Esse quadro aqui é muito interessante, que é a evolução das ferrovias no estado de São Paulo antes de 1990, 1900. Então, quando a grande imigração na década de 1880, 1870 chegou no estado de São Paulo, era isso que eles encontraram. E aí, devagarzinho, foi se ampliando em função da tecnologia da agricultura, do plantio do café. Então, nós tivemos um crescimento no setor ferroviário, que muitos deles foi construído pelos próprios produtores. Então, são famílias, a família Prado, a família que vieram para cá, são várias, a Matarazzo, por exemplo, né? A família Botelho, e são famílias com descendências
italianas que ampliaram e começaram a fazer com as ferrovias para tirar suas próprias produções, a própria Votorantim, Zé Hermínio de Moraes. Então, isso foi fazendo com que a rede ferroviária crescesse. Então, de 1930 a 1950, nós tivemos um crescimento. E, após 1950, até o ano de 2000, nós tivemos um crescimento muito pouco, muito pelo contrário. Nós crescemos muito nas manchas vermelhas, na região metropolitana de São Paulo, e uma diminuição fantástica no interior. Então, onde você tinha um serviço de trem eficiente, ligando todo o sul do estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais e Mato Grosso, acabou diminuindo. Então, hoje nós temos esse corredor que está em azul, que é a Malha Paulista, que foi renovado o contrato com a Rumo, a concessão, e ela tem uma capacidade de 80 milhões de carga ano, e sobe com mais ou menos 24, 25 milhões com fertilizantes, e tem a VLI também, que desce para o Porto de Santos e para Campinas, na região de São Paulo. E no quadro seguinte, é um quadro assustador e real. Como diz o Guilherme, presidente da MRS, o que mais nós ajudamos São Paulo são os habitantes de Passarinho, que nós derrubamos milho e soja nas vias paulistas e ajudamos com a criação dos passarinhos. Porque é só isso que traz, não traz nenhuma riqueza, não traz nada para a questão do nosso crescimento, né? Ele realmente, esta malha em que está totalmente em vermelha, elas são ligações que vão até o Porto de Santos, liga o Rio de Janeiro, o Porto do Rio de Janeiro, desce com minério também de Minas, mas São Paulo, se vocês forem dar uma olhada, está praticamente aquele risco preto em cima. A gente nota que é aquela região de Barretos também, que tem muita carga, também está parado. O que está preto é a Malha Oeste, que vai para Corumbá, com o ramal até Panorama. Então, as três ligações em preto que chega, que iria atravessar o estado do Mato Grosso, todas elas têm portos, né? Duas têm portos, que seria Presidente Pitácio e Panorama, e a que desce aqui para baixo vai até Itararé, a Piaí, passa por Itapeva, Capão Bonito, Burita, Pitininga, Sorocaba, e tem um hub logístico metropolitano que praticamente é unânime, em Mairinque. Você está a 50 quilômetros de São Paulo, então é uma captação de carga fantástica. Então, tem alguns terminais que foram criados para receber grande capacidade de soja e produtos industrializados que estão praticamente vazios. Por quê? Tanto a Ferrovia Sul, como a Ferrovia da Malha Oeste, como a Paulista, não tem interesse de trazer carga para o estado de São Paulo ou movimentar carga no estado de São Paulo. Então, este projeto do nosso governador, com esta portaria, volta um pouquinho, Paulo, realmente esta região para baixo do Rio Tietê, até a divisa com o Paraná, e a área litorânea, ali que passa Registro, Cajati, voltar às ferrovias na modelagem de short lines, autorização para os empresários realmente fazer investimento. Tivemos na região de Presidente Prudente, tivemos em Ourinhos, tivemos na região de São José do Rio Preto, Lins, Bauru, Marília, e na região de Itapeva, e Itapetininga, todos os grupos empresariais e políticos da região querem a ferrovia de volta. Então, a gente fez subgrupos de trabalho e nós estamos trabalhando em conjunto com eles, e já tem alguns empresários que estão se cotizando para criar uma empresa para operar o sistema ferroviário deles próprios, como a região de Itapeva, a região de Lins, a região de
de Panorama e a região de Presidente Prudente. Então, incontestável a necessidade de nós retornarmos e retomarmos a malha ferroviária paulista. Pode seguir. Aqui é um exemplo da carga que teria a ferrovia se tivesse funcionado. 70% do agronegócio do estado de São Paulo, quase 5% de papel e celulose, carga geral também tem um volume considerável, 4%, outros 4,2%, minério também tem bastante possibilidade das pedreiras que tem na região do estado de São Paulo, aquela região de Cajati, Eldorado, naquela região de Guapiara, Apiaí. Então, nós temos muita pedreira, temos muito madeireira também, então nós teríamos condições de fazer um trabalho muito bom. E temos também a siderurgia, né? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, todo minério de ferro que vem para as usinas, tanto em São Roque, ou em Sumaré, ou em Suzano, é totalmente de caminhão. Então, ela teria condição, porque toda essa região é servida por ferrovia. Então, este é um modal ferroviário que é inigualável. Então, aí estão as reuniões que nós fizemos, né? Reunião em várias prefeituras, de Ourinho, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Itapetininga, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Marília, Lins, Araçatuba, consórcio intermodal do Grande ABC, que foi fantástica essa reunião, o interesse das cidades metropolitanas de trazer o trem de volta, Jundiaí, foi também fantástica essa reunião em Jundiaí, praticamente a capital da ferrovia, São José dos Campos e Mairinque. Mairinque também, pela tradição, foi a melhor oficina da Sorocabana, onde tinha manutenção e construções de equipamentos. Oficina de Mairinque com a Sorocaba. Tivemos falando com o Ministério da Infraestrutura, com o governo do estado do Mato Grosso do Sul. Então, surgiu a ideia de se fazer uma portaria conjunta para que o governo do estado de São Paulo, junto com o governo do estado do Mato Grosso do Sul, possa operar um shortline intermunicipal, interestadual também. Participação em eventos e palestras, a gente está fazendo muito, voltando ao tema ferroviário, e também fazendo o tema, nós vamos estar na Unicamp agora também, trazendo que o setor ferroviário, viu, Mamed, está faltando mão de obra e está faltando cursos. Então, nós temos realmente trazê-los para a escola de volta, né? Quer dizer, o vetor ferroviário tem que voltar como tema. Por exemplo, estou participando de um grupo de trabalho de desenvolvimento turístico do complexo do Serra Azul. Então, você tem uma capacidade lá de 30, 40 mil pessoas e a previsão é que se vá a mais 100 mil pessoas dia. Não tem como ser alimentado. Então, nós vamos ter que ter, ligando o TIC, uma ferrovia de alta capacidade, alto padrão, para ligar os parques e também ligar o aeroporto de Viracopos. Então, são atitudes que não tem como não pensar na ferrovia. Os projetos poderão não existir se não tivermos a ligação ferroviária nos novos projetos. Então, as novas ferrovias que nós estamos fazendo, né, são essa da Baixada Santista, ligação rodoferroviária, que eu já falei, né? É um desafio, um avanço da engenharia. Será um projeto, o melhor projeto da América Latina. A macrometrópole também propiciar o aumento da eficiência, da sustentabilidade socioambiental do transporte passageiro e carga, racionalização dos recursos públicos. Porto de São Sebastião. Nós estamos pensando, viu, doutora Adriana, que pensamos em levar a ferrovia para o Porto de São Sebastião. Se for analisar o Porto de São Sebastião, é um porto que tem condição de receber um Panamax 600, não tem limitação de calado, recebe os navios da Petrobras, mas ele falta uma ferrovia. Não tem ferrovia para o Porto de São Sebastião. Então, nós estamos estudando a possibilidade de levar a ferrovia até o Porto de São Sebastião.
Então, isso é imperativo que se aconteça. Pode seguir, Paulo. Outras ferrovias que existem, que eu já falei, do Vale do Ribeira, né? Que é o Vale do Futuro, que é viabilizar a reativação do transporte da ferrovia litorânea. A região de Itapeva, que eu falei, que é o ramal ferroviário de Apiaí, Itapeva, Capão Bonito, Sorocaba, Tatuí, Sorocaba, Mairinte. Região de Ourinhos. Aqui nós também estamos pensando em fazer uma greenfield de Ourinhos a Bauru, porque Bauru é um hub logístico que liga com todo o Brasil. Você está na malha conectada com qualquer local do Brasil. O corredor do Centro-Oeste, Araçatuba, Lins, Bauru e Mairinte, que eu já coloquei, região de Barretos, Araraquara. Então, a Rumo tem um compromisso de fazer com que realmente esta região volte a ter ferrovia. Então, esse trabalho do Estado, com o Departamento Ferroviário existindo após a aprovação da lei, é fazer com que realmente a concessionária Rumo cumpra o seu contrato e favoreça o Estado de São Paulo. A região de Bragança Paulista, solução ferroviária para o polo de logístico de Bragança e da cidade vizinha Extrema, com aproveitamento nativo e a ferrovia Bragantina. Tivemos em Mogi Guaçu lá, fomos muito bem recebidos pelo prefeito de Mojimirim, todo mundo de Aguaí, todo mundo quer essa ferrovia de volta. Lamentavelmente, em alguns locais foi tirado o trilho e criaram avenidas, né? Mas nós temos condições de compartilhar a ferrovia, isso que nós vamos fazer. Então, na questão do turismo e modernidade, a implantação de short lines entre Louveira, que eu falei, o complexo Serra Azul, levando a ferrovia até o aeroporto de Viracopos, consolidar as questões pertinentes à implantação de trem e bondes turísticos e viabilizar suas implantações pelo Estado de São Paulo. Isso é importante porque quando você utiliza uma via que está totalmente abandonada para um trem turístico, um bonde turístico, você estimula também as pessoas pensarem no futuro da ferrovia no Brasil. Então, a gente começa a colocar dentro das crianças, dos professores, dos pais, a necessidade de se voltar. E a gente acha que é justo que realmente o próprio setor rodoviário, que cresceu muito, que participe da atividade ferroviária, dando um quinhão das suas receitas, dos seus pedágios, ao desenvolvimento do setor ferroviário. E eu gostaria de ver as concessionárias rodoviárias investindo no setor ferroviário, porque na questão do short line, a ferrovia passa a ser uma concessão onde será cobrado a taxa de uso. Então, cabe muito bem fomentar a implantação, né, não só de VLT, mas como de short lines para carga, não só nas regiões metropolitanas, mas em todas as regiões do Estado de São Paulo. E a questão do VLT está claro, né? Quer dizer, a região metropolitana de Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Sorocaba. Eu fui secretário de Sorocaba e deixei pronto o projeto do VLT, e o prefeito lá concordou em tocar o projeto pela frente, então devemos ter o VLT em Sorocaba, São José dos Campos, Campinas, Jundiaí e Piracicaba. Porque as ferrovias abandonadas é uma cicatriz urbana. Ela sendo uma cicatriz urbana, viu, Richard, ela também é uma cracolândia a céu aberto, porque você não sabe o que está acontecendo no leito da ferrovia. Não tem como você policiar ou vigiar o tempo inteiro. Então, isso realmente precisa-se de uma solução. Vamos lá. A viabilizar as estruturações, que eu já falei, através da Lei 148, objetivando a melhoria do sistema de transporte paulista, eliminando os gargalos como logística e de mobilidade. Aqui nós temos a rede da implantação do PANTL, que fala bem isso daí, né? Onde você tem os vetores e onde você conseguiria chegar, por exemplo, aqui tem a Malha Oeste, onde ela entra no Estado de São Paulo, o que ela pode favorecer,
onde ela tem carga, onde não tem. Então, nós temos um trabalho aí em parceria com várias entidades, inclusive com a Transfesa, lá de Bauru, e com muitos dados relevantes, né? O próprio Recilitação da Malha Oeste foi contratado a CAF para fazer esse trabalho, então isso deve ter bastantes elementos, eles vão chegar num volume expressivo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o governo chinês por 3 anos e os estudos feitos mostrou que a Malha Oeste tem 30 milhões de toneladas de carga ano. E conseguimos reunir num único evento, Richard, todos os interessados na Malha Oeste, todos os embarcadores. Então, foi um negócio fantástico. E, mesmo assim, a gente não conseguiu persuadir a Rumo de investir na Malha Oeste. Mas outros virão. Então, aqui nós temos o desenvolvimento de emprego e população na macrometrópole paulista, onde mostra a concentração, a ampliação, a aplicação da acessibilidade, né, nas regiões de Santos, São José dos Campos, Campinas e Sorocaba. Então, está muito claro isso daí, o desenvolvimento de empregos e a população, uma concentração muito forte na região metropolitana de São Paulo. E, hoje, muita gente saindo para ir morar no interior e as empresas estão sentindo isso daí e também estão fazendo um caminho de volta para o interior. Em função, agora, um ponto importante é ter realmente um transporte que consiga suprir as necessidades da indústria, né? Então, aí mostra as plataformas logísticas, volta um pouquinho. Mostra as plataformas logísticas, né? Os trens de carga que podem ser utilizados, né? E as concessões hidroferroviárias que a gente possa ter. Então, senhores, isto é a minha colocação, é a minha apresentação. Eu agradeço em nome do nosso secretário João Taviano, da supervisora do GT de Ferrovias, que é a chefe de gabinete da secretaria, doutora Priscila Ungaretti, e da minha pessoa, que sou coordenador do GT, e gostaria de colaboração desta casa para que a gente possa enriquecer mais esse trabalho. Conte conosco. Muito bom. Era isso, então, Richard Mamed. Obrigado, Fioravante. Muito bom. Eu já vi algumas vezes essa apresentação e, assim, a gente sempre vai aprendendo uma coisa nova, vai entendendo uma posição nova que vai aparecendo, sabe? E é extremamente importante. Parabéns aí pelo trabalho que tem sido feito aí dentro do governo do Estado de São Paulo e na secretaria. Muito bom. Bom, vamos passar para algumas perguntas que a gente tem aqui para colocar, só que antes eu dou no direito da nossa diretoria aqui do COINFRA começar a fazer as perguntas antes de passar para o público. Tá? Então, vou passar a primeira pergunta para o nosso presidente do COINFRA, o Richard, para fazer os comentários iniciais, aí, as perguntas dele. Faz a Mônica. Tá, muito obrigado e parabéns pelo trabalho aí, plano estratégico e o plano de ação Pantela aí para esse momento de ferrovia em São Paulo. Estamos vendo aí que realmente é um projeto que está usando tecnologia moderna, com foco de claro, também efetivizar e também considerar, como você comentou bem aí, um projeto sustentável, que é importante. Eu sou desse mundo de energia, então eu queria voltar um pouquinho desse assunto de eficiência energética também, que é um assunto, acho que importante quando nós estamos falando sobre o transporte. Nós sabemos aí que tem desenvolvimentos aí, há alguns anos aí também, trabalhando com combustíveis renováveis em área de transporte, e os últimos anos é bem forte esse desenvolvimento da área de caminhões pesados para transporte, troca de diesel, conversão de diesel para biometano, por exemplo. Nós estamos vendo na Europa que Reino Unido e outros países aí trabalham com
com trens e de transporte, e também para passageiros com combustíveis renováveis, biometano, hidrogênio. Queria escutar um pouquinho mais aí, se você pode comentar como esse encaixa no seu plano aí de Antela aqui para São Paulo. Essa questão é importante, sua colocação, né? O governo de São Paulo assumiu um compromisso até 2050 zerar a emissão de monóxido de carbono. E como nós vamos fazer isso? É um trabalho muito forte em fomentar a hidrovia, que você tira 185 mil motores por ano, até mais, e com 500 motores funcionando na geração diesel, e nós já estamos recebendo rebocadores para as barcaças com motores elétricos e motores movidos a álcool. Então, isso é importante. E outra coisa que eu acho que é muito importante é a questão da geração do biometano. A geração do biometano, nós temos que realmente favorecer a ampliação no estado de São Paulo, que é o maior gerador de resíduos de biometano, poder ter várias usinas de biometano, né? Então, tem um projeto com a Agência de Energia do Estado de São Paulo para a gente transportar esse biometano nos trens. Porque, como acontece nos caminhões, 50% dos caminhões de São Paulo rodam vazio. E a ferrovia não é diferente, é até um pouco mais. E por que não usarmos esse transporte ferroviário para o biometano? Então, ter usinas estrategicamente colocadas na rota onde tenha esse biometano e onde tenha facilidade e custo baixo de transporte. Isto, nós estamos fazendo um trabalho. Você que é responsável, Richard, por essa área também, dentro do Coinfra, estamos à disposição. Queremos contar com o teu apoio, sentarmos juntos, desenvolver um projeto em conjunto, que nós acreditamos muito nesse projeto. A Scania já está fazendo esse projeto junto com a usina, uma usina da Copersucar, é um projeto de sem retorno. No projeto da linha verde, nós vamos ter a coquetenagem para caminhões elétricos, então isso é muito importante, incentivar o caminhão elétrico. Então, eu não tenho dúvida que isto é um tema constante nos nossos estudos, né? E estamos buscando conhecimento junto com os parceiros, com as universidades, e estamos abertos para poder sentar com você e conversar isso daí. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Igor, pela pergunta, Fioravante, pela resposta. Agora vamos passar, então, para Flávia Soares, que é a nossa outra diretora. Tá? Ela é da Ventana Serra, um grande operador logístico, aí de logística internacional, principalmente. Tá? Flávia, bom dia. Por favor, faça a sua pergunta. Obrigada, bom dia a todos. Dr. Luiz Alberto Fioravante, excelente a sua apresentação. Confesso que, para mim... seu áudio, nós estamos ouvindo o seu áudio. Ah, desculpe. Assim tá melhor? Sim, está ótimo. Desculpe, então, vamos lá de novo. Bom dia a todos. Dr. Luiz Alberto Fioravante, a sua apresentação foi sensacional. Eu confesso que, para mim, né, que sou aqui do mundo da logística, seria o mundo ideal para os operadores logísticos, né? Inclusive, nós temos aqui um pessoal da Ventana Serra que está na nossa audiência, especialmente para ouvir tudo isso que o senhor colocou. E eu tenho uma pergunta que faz muito, não somente uma pergunta, né, algumas colocações, que são entraves que nós encontramos no nosso dia a dia, né? A multimodalidade, intermodalidade rodoferroviária, aquaviária, é o sonho que nós queremos colocar em operação para muitos dos nossos clientes, né? Inclusive, temos projetos para alguns grandes players, né, grandes empresas no estado de São Paulo, e que efetivamente encontramos entraves para conseguir operacionalizar. Bom, uma das perguntas, né, que eu tenho para o senhor, do Porto de Santos para Jundiaí, por exemplo,
é um trecho que nós temos uma demanda grande para operar, mas junto à MRS, que faz esse trecho, né, que é a que tem a concessão para esse trecho, nós não conseguimos puxar para a malha ferroviária cargas da margem direita, né? Hoje a margem direita está somente, né, eu acredito que é a Bracel, né? Está com a Bracel, a margem direita, e nós só temos a possibilidade de puxar cargas da margem esquerda. Então, o que acontece? Isso eleva, né, o custo, e quando a gente apresenta um projeto, o que acaba acontecendo? O rodoferroviário fica com um custo maior. Então, eu queria entender em que momento a gente vai conseguir equacionar esse custo e finalmente estar viabilizando para o que já existe, né? Porque tem aí grandes projetos, a gente viu, mas os prazos não são para agora. O que o senhor recomendaria aqui para nós, por favor? Muito obrigado pelas suas colocações. Realmente é um prazer estar falando com vocês. E realmente isso é um problema muito sério. E a gente tem notado a dificuldade que as concessionárias ferroviárias, tanto a Rumo como a VLI, como a MRS, sofrem com relação à chegada em Santos, a distribuições das cargas em Santos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos colocando à disposição, estamos ajudando as concessionárias em ampliar a capacidade de acesso ao porto. Eles têm, por exemplo, naquela região do Rio da Pouca Vida, teria que duplicar o acesso da entrada da margem esquerda da linha da Porto Fer, da Porto Fer, e isso vai possibilitar atender as duas margens do porto. Então, nós fizemos gestões junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O que dependia do Estado de São Paulo foi atualizado e foi autorizado. Então, agora vai ter um investimento por parte das concessionárias no Porto de Santos, e o governo federal abriu licitação novamente da Porto Fer. Então, eles querem ter segurança jurídica para poder fazer um investimento, que são investimentos vultuosos, né, para atender as duas margens. E aí também vem esta nova linha verde, que também terá uma capacidade muito grande de carga para colocar no Porto de Santos, ligando a Porto Fer. Porque hoje as próprias concessionárias são limitadas na questão de carga do interior do Estado de São Paulo para o porto, porque a tarifa é mais de ponta a ponta do que fracionada. Vocês devem sentir essa pressão nisso daí. Então, fica difícil você pensar em ferrovia. Então, nós queremos quebrar esse paradigma com essa questão da short line. Já tive em reunião com as duas concessionárias, eles são interessados em fazer tanto a VLI, como a MRS, como a Rumo, todas elas têm interesse de participar dessa solicitação, e isto vai destravar um pouco o processo dentro do Estado de São Paulo. Então, eu acho que realmente... E mudar um pouco a concepção, né? Porque você tem no mundo inteiro transbordo de carga para agilizar. E no Brasil, falou em transbordo de carga, fala nome feio, né? Eu ponho no caminhão, então. E não é bem assim, né? Você vê, nós temos 440 quilômetros de hidrovia na Baixada Santista, né? Então, teria a possibilidade de colocar barcaças para receber essas cargas fora da região portuária e ela levar no deadline do navio. Então, são atuações que nós teríamos que realmente fazer com que as concessionárias se voltem para o mercado logístico, né? Os grandes embarcadores, os freight forward, têm que estar unidos nessa composição e falar: nós temos que ser competitivos. Porque o que nós estamos assistindo são empresas nacionais se mudando para a Turquia, se mudando para os Estados Unidos, se mudando para a África, em função do custo logístico. E não podemos acontecer isso daí. O Porto de Santos é um porto que tem possibilidade
de trabalhar com produtos de alto valor agregado e de ter um setor industrial dentro do próprio Porto de Santos. Nós não atingimos essa maturidade que o mundo inteiro atingiu, no sentido de utilizar melhor a sua área portuária. Então, realmente, eu acho que isso é uma consequência. E essa nossa preocupação do nosso secretário João Otaviano, que tem uma visão longa, e do nosso governador Rodrigo Garcia, de realmente fazer com que este buraco logístico de mais de 50 anos que São Paulo vive, trazer ele para a realidade. Então, esta é a minha missão. E eu só vou conseguir contando com pessoas como vocês, que estão vivendo, como diz na gíria, né? Barriga no balcão do problema. E vamos sentar todo mundo junto e vamos resolver. Eu conto com a sua ajuda. O Mamed tem meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, fica liberado para vocês. Pode passar, precisando fazer reunião, vamos fazer. Precisa envolver uma concessionária, nós podemos também trabalhar em conjunto, trazer a concessionária para a mesa, entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar o que nós temos aqui, esse brasão dessa entidade, porque a Câmara de Comércio Itália, com o Coinfra, são brasões fortes. E, às vezes, a gente perde a credibilidade de buscar soluções usando a institucionalidade do poder de negociação que a gente possa ter. Então, eu acho que é a hora da gente agora realmente voltar em pauta e voltar realmente fazer com que o governo, tanto de São Paulo, que está aberto, como o governo do Mato Grosso do Sul também é um governo muito transparente para isso, e nós colocarmos realmente a ligação. Só para você ter uma ideia, eu consigo fazer uma carga de Santos chegar em Santa Fogaça, lá no Chile, Antofagasta. É muito simples fazer isso daí. São poucos investimentos, algumas ferrovias, liga com a boliviana, liga com a Argentina e com a Peru, Argentina e liga com o Chile. Então, é possível. Nosso querido amigo Jean Carlos Pejo, quando ele estava uma época na FEPASA, ele foi para Santos, pôs uma garrafa de água do Atlântico e fez essa viagem de trem e levou essa garrafa de água, despejou no Pacífico e pegou uma garrafa de água do Pacífico e trouxe para Santos. É possível. E hoje você vê o que acontece para levar carga, tirar carga do Chile. Essa imensa fila de caminhão, os acidentes que acontecem, a nevasca. Então, no Brasil está ficando improdutivo. E nós estamos perdendo o mercado. Hoje a gente tem que ter 10% da exportação do produto bruto mundial, nós estamos com 1%. Então, vim aqui, os políticos falam, não, o Brasil é o celeiro do mundo. Mas não vai ser, porque nós não sabemos distribuir, nós sabemos colher. Você vai no Mato Grosso, você vê toneladas e toneladas de soja que estão sendo usado para gerar bioenergia, porque não tem como vender essa soja. E de altíssima qualidade. Então, eu acho que a gente tem que realmente se unir em nível de Brasil e realmente nós temos um problema de infraestrutura terrível e não foi solucionado. Então, o governo federal, junto com os governos estaduais e junto com o setor privado, junto com os setores que movem a economia, como a Ciesp, Fiesp, os consulados. Outro dia eu tive uma palestra no consulado do Canadá e foi muito importante. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiz no consulado do Canadá. O Canadá tem uma intenção de fazer um trabalho muito forte no sentido portuário. Então, nós já começamos alguma coisa com eles, estamos avançando e isso daí é muito importante, esse trabalho que a gente possa fazer aqui e com os embarcadores. Então, Flávia, eu me sinto à vontade de falar para você. Nos ajude, por favor, dê ideias, vamos dar solução, vamos usar o nosso poder de persuasão das entidades que nós temos, que representam a economia nacional, e o poder da Câmara de Comércio Itália junto à economia nacional. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu me sinto muito tranquilo de falar isso, porque eu me considero como um gerador de oportunidades italiano, entendeu? Então, eu acho que minha família sempre veio desde a Itália do meu avô, e a tradição é que realmente o Brasil tem que ser um Brasil grande.
Ele deixou a pátria dele, da Itália, para vir para cá, para colaborar. E não deixou nenhum filho voltar para a Itália e nenhum neto. Quer dizer, a gente vai, mora, tem parente, frequenta a Itália, mas temos que viver e gerar negócios aqui no Brasil. Então, foi uma pátria que os italianos adotaram. Então, nós temos direito, a comunidade italiana tem direito de opinar, de falar e de ajudar os governos, tanto estadual como federal. Eu estou à disposição para escutar e ajudar vocês no que for possível. Muito obrigada, doutor Luiz Alberto Fioravanti. Fechado o microfone. Muito obrigada. Conte conosco, sim. Certamente a Ventana na Serra estará bastante atuante aí e vamos contribuir bastante. Tem até o colega nosso aqui, Renato Ramos, ele é responsável por essa parte de desenvolvimento de projetos, né, principalmente no multimodal, e com certeza nós estaremos conversando mais vezes. Muito obrigada. Muito bom. Eu que agradeço, Flávia. Bom, obrigado, Flávia. Fioravanti, mais uma vez, obrigado. Isso é uma missão importante, hein, Mamed? A missão não é fácil, mas é importante. Não é fácil, mas você é capaz. Com certeza. Você sabe que no Instituto de Engenharia, tudo que é difícil a gente acaba abraçando. E até o plano hidroviário nós fizemos assim, o plano ferroviário nós fizemos assim, e estamos com o plano hidroviário metropolitano também um desafio. Não temos medo de trabalhar e vamos embora. Isso mesmo. Fioravanti, eu tenho uma pergunta, mas antes de eu fazer minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso público, tá? Inclusive um grande amigo nosso, tá? Que está fazendo um questionamento aqui, tá? O Vicente Abate, nosso presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, tá? O Vicente coloca aqui, na integração logística é a palavra de ordem, tá? E ele quer saber da questão ferroviária, como é que está a aprovação do PL 148 junto à Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Aproveito para cumprimentar o nosso guerreiro, Vicente Abate. Você representa uma indústria que está há mais de 5 anos sem um único pedido e continua acreditando no Brasil, acreditando que o setor ferroviário chegará. Conte com a gente que vai chegar no Estado de São Paulo. O Vicente faz parte da Comissão de Transportes do Governo do Estado de São Paulo, faz parte do nosso, agora, do plano de governo. Nós estamos trabalhando com o nosso governador, Rodrigo Garcia. Então, o Vicente é um batalhador que está do nosso lado. Eu respeito muito a indústria ferroviária e eu acho que os horizontes estão se abrindo para a indústria ferroviária. Vicente, nós estamos com o nosso PL 148 na Assembleia Legislativa, prontinho para ir para a pauta. Tem mais 3 horas de discussão, mas nós estamos pedindo ao presidente da Assembleia se fazer isso numa única sessão e ser votado. E realmente será sancionado pelo nosso governador Rodrigo Garcia a lei que cria outra vez o sistema ferroviário do Estado de São Paulo e, consequentemente, depois disso, será criado a divisão ferroviária, né, que será uma autarquia, uma diretoria, que, segundo promessa do nosso secretário e do governador, eu serei o responsável por tomar conta desse projeto. Então, eu conto com a colaboração total de você também, para que possa ajudar junto aos nossos deputados da Assembleia Legislativa. Ok. Obrigado, Vicente, pela pergunta. Fioravanti. Deixa eu fazer uma colocação agora. Fioravanti, você me conhece bem, você sabe que eu tenho um grande apreço pelos modos de transportes, como eu digo, menos favorecidos, né? Ferrovias, hidrovias, e o PAN-TL faz um trabalho fantástico justamente em cima disso, tá? Mas você sabe que eu tenho o meu lado de logística também muito forte e que me leva aí a fazer esse questionamento. Dentro do PAN-TL existem vários polos, tá, de logísticas para serem implantados, tanto rurais quanto urbanos. Tá? Como é que está a construção disso? Já tem procuras na secretaria das empresas para se instalarem, para se construir esses planos, tá, esses polos? Como é que está essa construção desses polos logísticos?
Olha, Mamed, é uma boa pergunta. Se tivermos a região de Araçatuba, já tem um grupo de empresários em Marília se cotizando para operar. Em Lins, por exemplo, tem um projeto milionário que vai ser fantástico, que é o maior produtor de proteínas animal e de biodiesel. Então, tem lá a JBS, que agora também comprou a operação da Vale de minério. Então, ela também tem interesse, porque realmente o minério que vem do Mato Grosso está vindo para a região de Suzano de caminhão. Mais de 2.000 quilômetros de caminhão, 700 caminhões por semana. Então, realmente, eles acreditam no sistema ferroviário e necessita da intermodalidade. Então, teremos um terminal multimodal que já é muito grande de Pederneiras, eu convido vocês a conhecer, junto com a Bracel, que é uma indústria privada. Ela investiu na compra de 444 vagões e 5 locomotivas, e já está operando. Então, hoje, quando se fala em trem, a gente pensa naquele trem antigo, grandão, pesadão. Hoje, não. Você vai pedir uma autorização para operar uma ferrovia dentro da malha ferroviária federal, com uma autorização do Estado, mas que ele é um trem adaptado à sua capacidade. Se você transporta volume e não peso, você vai ter vagões que têm um volume cúbico e não carrega peso, então não precisa ser um vagão pesado. A locomotiva pode ser adequada à quantidade de vagões que você vai puxar. Hoje nós temos composições de 2.000 metros, 2 quilômetros de extensão. Antes era 800 metros. Então, você consegue tirar 300 carretas da estrada e colocar dentro de um trem. Né? Você consegue tirar 300 mil trem de 9 eixos da estrada e jogar dentro do trem. Então, nós não somos contra o transporte rodoviário. O transporte rodoviário precisa existir, mas ele precisa existir dentro da modalidade. Qual a modalidade que ele precisa existir? Da integração do transporte nas primeiras milhas, o transporte do celeiro, do depósito até a ferrovia, que na maioria das vezes são mais de 400, 300 quilômetros, às vezes, você pega o Mato Grosso, o interior de São Paulo, até a ferrovia, e da ferrovia até o Porto de Santos, que você fará o embarque dos produtos ou a distribuição na Grande São Paulo. Então, é o seguinte, o caminhão não é inimigo da ferrovia, eles se completam. Você vai precisar diminuir o número de caminhão, você vai diminuir o número de ociosidade do caminhão, porque ele vai para Santos e volta vazio. Então, se ele roda 3.500 quilômetros para levar uma carga para Santos, ele volta 3.500 quilômetros vazio. Então, aproveitamento de 50%. O que a gente vai fazer? Que esse frotista, esse dono de empresa de transporte de carga, ele vai otimizar a sua frota. Então, eu tenho conversado com os grandes embarcadores, com os grandes transportadores, por exemplo, o pessoal da TR, são mais de 6.000 caminhões, 1.500 armazéns que tem espalhado no Brasil, e mais de 60.000 colaboradores. Eles acham fantástica essa operação ferroviária. Tanto no Rolon, que podendo colocar o caminhão em cima de alguns vagões, como acontece na Europa, como também de fazer os transbordos. Então, é importante que a gente pense baixar o custo do transporte. Nós temos que ter uma cadeia produtiva da infraestrutura e da logística do transporte compatível com o preço do mundo todo. Nós não podemos perder. Então, você vê indústrias que estavam aqui no estado de São Paulo, no interior, mudaram para os Estados Unidos e estão em escritório em Nova York que baixou 30% do custo. Isso é um absurdo. Então, nós não podemos permitir que indústrias que gerem 3, 4 mil empregos deixem o Brasil pelo simples motivo do preço da mobilidade, da transferência de carga. Então, temos que trabalhar uma missão de todos nós, fazer que realmente a gente seja competitivo. Né? Muito bom, Fioravante, importantíssimo. Tá? Infelizmente, a gente já está chegando finalmente aqui, o tempo já está se esgotando, tá? Mas quero deixar aqui para o nosso querido secretário Fioravante aqui a importância dessa conversa,
tá? E principalmente desse ponto aí que você colocou, acho que as indústrias italianas, as empresas italianas que estão aqui com a gente, associadas, tá? Vislumbrarem, né, as oportunidades que essa questão da logística podem trazer para todos eles, né? Principalmente nessa questão da redução do custo logístico, que a gente tem que cada vez mais matar um leão dia a dia para conseguir fazer com que isso seja viabilizado e concluído, tá? E só para finalizar, você comentou da questão da ferrovia para São Sebastião. Eu estou há pouco mais de um mês, eu assumi o Conselho de Administração do Porto de São Sebastião, estou lá no Consádio do Porto de São Sebastião, tá? E estamos à disposição lá para conversar, discutir e avaliar essa questão da ferrovia, que é de extrema importância, tá? Inclusive agora com a nova ligação rodoviária, né, que praticamente concluiu aí a duplicação, né, a gente está lá à disposição. Então, queria muito agradecer, passar para você aí as palavras finais antes de a gente concluir o nosso trabalho. Por favor, Fioravante. Eu que agradeço o Mamed, o Richard, eu agradeço a Adriana pela gentileza de nos receber aqui carinhosamente, com um cafezinho. Cheguei aqui, estava na porta, você e o Mamed esperando, muita honra de poder estar aqui, o Richard também nos aguardando, foi muito bom. E eu vou deixar uma mensagem para você final. A ferrovia não é só importante, é a solução para que a gente consiga realmente baratear. E digo a você, quanto custa a carga de um container de proteínas animal da região de Lins até Santos? É um absurdo. É quase 20% do valor do produto. Quanto custa esse seguro na ferrovia? Zero. Não precisa. Quem que vai parar um trem para roubar um container de carga que está em cima do trem? Então, realmente, a ferrovia traz outros agregados, outros benefícios, que é muito bom. Então, deixo um carinhoso, fraterno abraço a todos aqui, por parte do nosso secretário João Taviano, que ele tem uma simpatia muito grande por essa casa, apesar de ele ser descendente de português, mas também é um europeu, né? Tem uma descendência, conhece tudo que a gente pode fazer, e tem vários operadores logísticos que são italianos, grandes empresas italianas operando no Brasil, as empresas de projeto ferroviário no Brasil, a Prodata, são empresas italianas, o Marcos, que é o diretor aqui, e então nós temos várias empresas italianas, a gente fica aqui numerando, tem uma sequência delas que operam no setor logístico e opera na produção de transporte, e que eles têm que realmente, são bravos guerreiros que sofrem por tudo isso daqui. Então, quero trazê-los, através de vocês, para a discussão, sentar, buscar solução em conjunto. E dizer a palavra do nosso governador, ele está de porta aberta para receber, discutir, e gosta de escutar todo mundo. E, normalmente, o que tem acontecido com ele, ele chega numa região, o prefeito não pede, ele já leva a necessidade do prefeito. O prefeito fala, como, governador? Eu não ia nem pedir isso daí, porque eu acho que não teria condição. Como que o senhor sabe? Eu conheço melhor sua necessidade do que você. Está aqui, leva o cheque, leva o incentivo, leva a necessidade dos municípios. E queremos fazer isso também no setor de infraestrutura. Muito obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Desculpa de me alongar tanto aqui nesse tema aqui. Nós que agradecemos e queria também agradecer aí algumas participações aí que a gente teve no chat, tá? Mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas aqui, mas a gente promete encaminhá-las aqui ao Dr. Fioravante para que ele possa responder, mas agradecer aí ao Otmari, que está aí participando, o Jael Rafete, que está aí, o Elcio Ribeiro, nosso parceiro, que estão nos assistindo aqui, alguns que estão nos ouvindo e participando aqui desse encontro, tá? E mais uma vez agradecer o nosso queridíssimo Dr. Luiz Alberto Fioravante, palmeirense, tá? Italiano, tá? Por ter aqui participado do nosso encontro, tá? E agradecer especialmente a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aqui hoje, tá? Que tiveram aí uma segunda-feira cedo aí uma vasta
participação aí de informações sobre a questão da logística no nosso estado de São Paulo. E pedir mais uma vez aí para que vocês nos sigam aí nas redes sociais, em todas as mídias aí que a gente tem, tá, da Câmara Italiana, para a gente poder participar aqui, e aqueles que tiverem interesse, venham, se associem, tá, à Câmara e participe aqui do nosso Comitê de Infraestrutura, assim como tantos outros comitês que a gente tem aqui participando, ok? Obrigado a todos, um bom dia para vocês, uma boa semana e até a próxima. Obrigado. Maravilhoso. Obrigada. Tchau, tchau.